Jesus foi ao inferno antes de ressuscitar? Você já se perguntou o que aconteceu com Jesus no período entre a cruz e a sua ressurreição? Onde ele esteve? O que ele fez nesses 3 dias que mudaram o rumo da história? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são claros sobre a crucificação. Jesus foi pendurado na cruz e após cerca de 6 horas de sofrimento ele disse, está consumado, está lá em João 19:30. Com essas palavras ele entregou o Espírito, seu corpo foi retirado por José de Arimateia e Nicodemos e colocado em um túmulo. 3 dias depois, o túmulo estava vazio, ele havia ressuscitado. Mas cá entre nós, o que aconteceu nesse período entre a sua morte e a sua ressurreição? O que teria acontecido com o Espírito de Jesus enquanto o seu corpo repousava ali no túmulo? A Bíblia não oferece um relato direto sobre cada detalhe desses 3 dias. Existem algumas pistas, São pistas que nos levam por caminhos interessantes, teológicos, históricos, espirituais. Vamos dar uma olhada nas inúmeras possibilidades que existem, olhando para alguns textos bíblicos para tentar entender o que aconteceu com Jesus. Um dos momentos mais tocantes da crucificação foi o diálogo entre Jesus e o ladrão arrependido. O homem à beira da morte clamou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Essa frase ela tem gerado debates há séculos. Para muitos ela indica que após morrer, Jesus foi direto ao paraíso. Afinal, ele já havia consumado sua missão, vencido o pecado e entregou o seu espírito ao Pai. Porém, esse paraíso não poderia ser o lugar onde Deus está, visto que após aparecer a Maria Madalena, ele diz, não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Alguns acreditam que seria o lugar chamado de seio de Abraão, mencionado em uma das parábolas que Jesus contou. Mas há quem interprete de outra forma. Alguns defendem que o hoje se refere ao momento da promessa e que o paraíso seria acessado apenas após o juízo final. Aqueles que acreditam no sono da alma creem que o ladrão entraria em um sono profundo, acordando apenas no dia do juízo, sem nenhuma noção do passar do tempo, portanto, para ele ainda seria hoje. Existem também aqueles que acreditam que se trata de um mero erro de pontuação. Jesus teria dito, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Teologias diferentes, perspectivas diferentes. Nesse caso, seria apenas um erro de interpretação, visto que os textos originais da Bíblia não tinham pontuação. A pontuação foi adicionada quando a Bíblia foi traduzida para diversas línguas. Em 1 Pedro 3, 18, 20, temos outro texto bem interessante. Será que Jesus ele desceu ao inferno? Neste texto nós lemos, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual foi no Espírito, ele também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Essa passagem é uma das mais debatidas do Novo Testamento. Algumas interpretações sugerem que Jesus desceu ao Hades, o mundo dos mortos, para proclamar sua vitória, mas não necessariamente para dar uma segunda chance, pois Hebreus 9:27 nos lembra que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Outros acreditam que os tais espíritos em prisão não seriam seres humanos, mas anjos caídos, os mesmos anjos mencionados em Judas 6:7. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas
até o juízo daquele grande dia. Esses anjos teriam sido visitados por Cristo não para receberem salvação, mas para ouvirem uma proclamação: o Cordeiro venceu, a cruz não foi uma derrota, e sim a conquista final, a conquista definitiva. Uma terceira interpretação de 1 Pedro 3 é que Jesus, pelo Espírito, foi e pregou às pessoas que morreram no tempo de Noé. Ou seja, uma possibilidade seria que ele foi pregar às pessoas que morreram no dilúvio, dando uma segunda chance de arrependimento. O que, a meu ver, não faz muito sentido, visto que eles não creram na mensagem proclamada por Noé. Enquanto outra visão, mais lógica, seria que Pedro estaria dizendo que Jesus, em espírito, estava com Noé, levando a mensagem de arrependimento aos seus contemporâneos. Nesse caso, a mensagem de Noé era, em sua essência, a mensagem do próprio Cristo. Pedro então estaria dizendo que o mesmo Espírito que vivificou Jesus é o mesmo Espírito que agia na pregação de Noé e dos profetas do Antigo Testamento. Os que acreditam que Jesus teria pregado aos anjos na prisão se baseiam no fato de que na Bíblia as pessoas não são chamadas de espíritos em nenhum lugar. E o texto diz que ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Poderia ser a prisão do pecado, sim, mas não é comum usar a expressão espíritos para seres humanos na Bíblia. Será que Jesus libertou cativos durante esse período? Em Efésios 4, 8, 10, Paulo escreve: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu, no caso Cristo, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Isso poderia indicar que Jesus, ao vencer o pecado e a morte, levou consigo os justos do Antigo Testamento, aqueles que aguardavam a redenção, e os conduziu à presença plena de Deus no céu para a libertação final. Lembrando daquela questão com Maria, né? Teríamos um problema aí porque Jesus disse para Maria: não me toques porque ainda não subi ao Pai. Eu penso que se Paulo estiver falando disso, com certeza não está falando do período da morte de Jesus. E sim, isso poderia ter acontecido logo após a sua ressurreição, que é quando ele subiu ao Pai. Paulo está citando, no caso, o Salmo 68:18, para dizer que Jesus desceu às regiões inferiores da terra antes de ascender aos céus. Jesus também comparou sua experiência com a do profeta Jonas, dizendo: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará no seio da terra, em Mateus 12:40. O seio da terra pode significar apenas sepultura, né? Pode ser apenas uma referência à sepultura, mas também pode apontar para o mundo espiritual, para as regiões inferiores, onde Cristo teria descido para anunciar sua vitória diante dos poderes das trevas. Então, a pergunta que fica é: o que de fato aconteceu? O que realmente teria acontecido nesse período entre a morte e a ressurreição de Jesus? A verdade é que não temos uma narrativa exata e detalhada desses 3 dias. O que temos são peças de um quebra-cabeça que nos ajudam a enxergar e acreditar que algo maior aconteceu. Existe um ditado antigo que diz o seguinte: você tira da sua cabeça aquilo que você põe dentro dela. A crença de cada um vai depender da teologia pregada em sua igreja, das crenças acumuladas ao longo dos anos, dos estudos e do conhecimento que a pessoa tem. O que temos de concreto é que Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno e ao terceiro dia ele ressuscitou com um corpo glorificado.
Se ele desceu ao Hades, foi para proclamar sua vitória. Se ele foi ao paraíso, foi para levar consigo os que estavam esperando por essa vitória. Se ele pregou, foi para anunciar que o reino de Deus havia chegado e que a cruz não foi o fim, mas o começo de tudo. Às vezes nós damos muita importância a coisas que a Bíblia não revela claramente e Deus não fez nenhuma questão de revelar aos seus servos. O importante é crer naquilo que o Senhor revelou e que deixou claro e estabelecido para fortalecer a nossa fé. E você, o que acredita que aconteceu nesses 3 dias? Conta pra gente nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva para mais conteúdos como esse. Que o Senhor abençoe a sua jornada de fé e entendimento e, se Ele permitir, até um próximo vídeo.